A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô muito sumida aqui no meu canal, né? Faz meses que eu não venho aqui postar nenhum vídeo. Mas hoje eu vim aqui trazer um videozinho para vocês. Eu vim aqui hoje contar o meu testemunho. E hoje vai ser falado de como Deus ele me livrou de uma profunda depressão. Então, irmãos, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, que se inscreva, curte e comente nos meus vídeos para ajudar aí no meu engajamento, porque eu quero trazer bastante vídeo. Eu tava com a vida bem corrida, não que eu não esteja, mas eu ainda estou. Mas eu quero me dedicar ao meu canal, quero poder gravar mais vídeos. Vocês talvez vão escutar alguns barulhos aí, meus filhos estão ali fora no meu quintal brincando. Eu quero aproveitar para poder gravar o vídeo aqui com vocês. Então, eu quero começar lendo aqui o Salmo 121. Eu tô aqui com a minha Bíblia. E aqui no Salmo 121 diz assim: Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Eu vou tentar resumir aqui o que aconteceu na minha vida, o meu testemunho, porque senão vai ficar muito longo, muito extenso. Eu não quero que esse vídeo fique muito grande, tá bom? Então eu vou resumir ele o máximo que eu posso. Bom, tudo isso aconteceu na minha vida, meus filhos brincando, mas foquem aqui em mim, tá bom? Tudo isso aconteceu na minha vida quando eu ainda era ímpia, foi no ano de 2014. Bom, no ano de 2014 eu ainda namorava com o meu marido, nós não éramos casados, começamos a namorar em 2013 e no ano de 2014, a gente, durante esse tempo do nosso namoro, a gente sempre conversou muito sobre casamento, sobre filhos, a maneira que nós queríamos criar nossos filhos, o que a gente almejava para o nosso futuro. Então a gente sempre conversava muito, porque nós namoramos para poder casar e graças a Deus assim aconteceu. Se eu não me engano, eu já falei em um dos vídeos aqui. Eu vim de uma família totalmente ímpia. O meu marido, ele veio de uma família cristã. O meu marido, ele sempre mostrou pra mim que ele tinha fé em Deus, como ele cria no Senhor. E eu era apenas uma ímpia que não tinha conhecimento de Deus. Apesar de a minha mãe ser ímpia também, ela desde quando eu era criança, ela sempre ensinou a mim e meus irmãos a crer em Deus, a colocar Jesus à frente de todos os nossos caminhos. E assim, a gente sempre fez, eu sempre fiz, né? Eu não tinha conhecimento sobre Jesus, mas eu sabia que Deus, ele era o criador do céu e da terra, e também sabia que Jesus um dia iria voltar. Não sabia como, não tinha entendimento de nada disso, mas eu ouvia falar sobre que Jesus um dia iria voltar. Até aí, ponto, tudo bem. No ano de 2014, o que aconteceu? Eu acabei engravidando do meu marido. Vou falar meu marido, não vou falar do meu namorado, porque eu não consigo mais falar meu namorado. Na época ele era meu namorado, mas hoje ele é o meu marido, então eu vou continuar falando do meu marido. Eu acabei engravidando. Assim que eu recebi a notícia que eu estava grávida, eu fiz o teste, eu liguei pra ele, conversei com ele. À noite ele veio pra minha... eu fui, na verdade, pra casa da minha irmã. Chegando lá, nós compramos mais um teste de gravidez e confirmamos a minha gravidez. No dia seguinte, irmãos, quando o meu marido ele veio na minha casa, o que aconteceu? Estranhamente, eu comecei a sentir muito enjoo, muita náusea, eu não conseguia beijar, eu não conseguia ficar perto dele nem abraçar. Estranhamente aconteceu isso, geralmente as mulheres enjoam de... como se fala? De cheiro, de perfume, de comida, enjoa de... tantas outras coisas. E eu acabei enjoando do meu marido. Eu ouvia falar que isso acontecia, era raro, mas acontecia, né? E acabou acontecendo comigo. Então, nesse dia, eu e meu marido sentamos, eu conversei com ele e disse que eu não estava conseguindo ficar... Meus vizinhos estão falando aqui.
Ai, meu Deus do céu, é só eu tentar começar a gravar o vídeo e começa. Meu Deus do céu. Então, eu e meu marido sentamos, conversamos e eu falei com ele que eu não estava mais conseguindo ficar perto dele. Tava me dando náusea, ânsia. Então a gente decidiu que ia dar um tempo. Nós não terminamos, tá bom? Até porque eu achei que seria algo muito rápido. Eu falei, poxa, vamos dar um tempo e quando melhorar esse enjoo meu, a gente volta a ficar junto. E durante todo esse tempo que a gente ficou afastado, meu marido, ele sempre me ligou, sempre perguntou como eu estava, ele mandava o dinheiro para mim fazer meus exames, todos os dias ele me ligou. E acabou-se, irmãos, que se passaram 6 meses. Pois é, eu fiquei 6 meses afastado do meu marido. Foi um tempo muito difícil para mim, foi um tempo muito difícil para ele. As pessoas, elas tentavam, infelizmente, destruir o nosso relacionamento. As pessoas não conseguiam aceitar que nós estávamos apenas afastados, que não tinha terminado, que era melhor terminar. Eu sempre fui uma pessoa muito firme, eu nunca dei bola que as pessoas falavam, se tivesse que debater com alguém, eu iria debater firme. Então, e meu marido também, ele era assim, graças a Deus, e acabou que deu tudo certo. Então, durante esses 6 meses a gente ficou afastado. Um certo dia eu estava conversando com ele pela noite e de repente, irmãos, aquele sentimento de ânsia que eu tinha ao ouvir a voz dele, ao ouvir as pessoas falarem dele, de ver a foto dele, eu não conseguia ver. Aquele sentimento passou do nada, parece que foi arrancado de dentro de mim, aquele enjoo, aquela ânsia, tudo passou. E eu senti uma vontade extrema de ver meu marido. Então, no dia seguinte, ele me ligou de novo. E aí eu perguntei se ele queria vir na minha casa, porque o enjoo tinha passado. Ele ficou muito feliz, ele falou, nossa, tem certeza que passou? Eu falei, não passou, você pode vir. Então ele veio na minha casa me ver. Quando ele chegou, a minha barriguinha já estava grande, o nosso bebê já estava mexendo e seria um menino. Ele se chamaria Estevão. E ali a gente achou que ficaria tudo bem. A partir daquele momento a gente ia viver a nossa vida, eu ia ganhar o nosso bebê e a gente ia dar continuidade à nossa vida com o nosso bebezinho. Porém, duas semanas depois que a gente tinha voltado a ficar junto, o que acontece? Chegou, acho que foi numa quinta-feira à noite, eu tava conversando com meu marido no celular, que a gente sempre conversava. Mesmo quando ele saía da minha casa, ele chegava na casa dele, ele me ligava e a gente começava a conversar. Só que nessa quinta-feira ele não tinha ido na minha casa. Eu estava organizando as coisas do chá de bebê, porque eu já tava com 6 meses, né? E o que aconteceu? Nesse dia, meu marido, ele me perguntou se eu tava bem, se o bebê tava bem. Eu falei que sim, que só o meu bebê tava mexendo muito. Ele mexia bastante, só que naquela noite ele estava mexendo demais. Então a gente desligou o celular, chegou a hora de dormir. Eu lembro que eu falei assim até pro meu bebê, na minha barriga, eu falei, filho, fica tranquilo, tá na hora da mamãe dormir, vamos descansar. E aí eu deitei pra tentar dormir, só que ele mexia muito. Até que por fim eu consegui dormir. E quando chegou de madrugada, eu lembro que eram umas 4 e pouca da manhã, eu levantei pra poder ir no banheiro. Fui no banheiro, fiz xixi como toda grávida, né? E voltei pro quarto. Era a beliche, minha irmã dormia na cama de cima, eu dormia na cama de baixo. Assim que eu deitei na minha cama, eu senti uma pressão, como se a bolsa tivesse rompido. Eu falei assim, ai meu Deus, acho que eu tô fazendo xixi. E eu levantei. Quando eu levantei da cama, começou a descer uns líquidos pelas minhas pernas, como se fosse uma cachoeira, descia demais. Fui pro banheiro e quando chegou no banheiro aconteceu o que eu mais temia. Eu acendi a luz, quando eu coloco a mão pra ver, eu estava, não sei se pode falar essa palavra aqui, mas eu vou deixar ela escrita aqui em cima. Eu estava muito, 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 muito mesmo. E aí eu lembro que eu fui no quarto da minha mãe pegar uma toalha e eu esbarrei em algo. E meu pai falou assim, que foi? Aí eu falei assim, eu acho que eu tô sangrando. Minha mãe deu um pulo da cama e falou, meu Deus do céu. E aí eu fui pro banheiro, tirei a roupa pra poder tomar banho. E a minha mãe ficou desesperada quando ela viu aquela quantidade, né, do que tava saindo de mim. E aí ela falou assim pro meu pai, liga pra Igor, que é o meu irmão, pra poder ele vir me buscar e levar pro hospital. O meu pai já tinha ligado, meu pai falou, não, eu já liguei, ele já tá chegando. E aí foi aquele desespero, né, aquele alvoroço. Eu não tava sentindo dor nenhuma, somente, né,
aquela hemorragia que eu estava tendo, né? E, irmãos, era muito intenso, porque eu saí do meu quarto, inundou o meu quarto, assim, a minha cama, o corredor, o banheiro, tudo, era muito. Minha mãe pegou uma fralda, eu coloquei uma fralda, porque não tinha como colocar absorvente. Meu irmão chegou com menos de, acho que 3 minutos, que a gente morava até próximo, né? Chegou muito rápido, fomos direto pro hospital. Chegou no hospital, fui atendida muito rápido. A médica, ela pediu pra mim ir no banheiro, né? Pra tirar a fralda, poder ela vir fazer o toque em mim. Porém, eu falei, doutor, eu não posso, porque se eu tirar minha fralda, vai sujar aqui tudo. Ela falou, tá bom, deita aqui que eu vou fazer o toque. Quando ela foi ver, ela ficou desesperada, ela fez o toque, virou pra outra enfermeira que tava do lado, corre, prepara a sala de cirurgia, porque vamos ter que fazer o parto dela agora. E minha mãe falou, meu Deus do céu, mas já, porque eu tava apenas com 27 semanas, né? A gente tinha acabado de completar. E a doutora virou pra minha mãe e falou assim, nervosa. A doutora estava nervosa, ela falou assim, olha, se a gente não fizer o parto da tua filha agora, ela morre. E então correram para a sala de cirurgia. Eu lembro que ela passava no corredor com as pessoas puxando minha maca e ela gritando os enfermeiros para levantar, porque eles estavam lá sentados, né? Porque não tinha ninguém no hospital. E ela, vambora, é caso de urgência, vamos. Chegou lá, fez o meu parto bem rápido. O anestesista, ele sempre ficava do meu lado conversando comigo, perguntando o nome do meu bebê, se eu tava bem, pra mim não dormir, porque eu tinha perdido muito e eu tava muito fraca, eu não tava ouvindo mais o que estava falando comigo direito, minha mente já não tava vendo ninguém, sabe? Eu tava assim já apagando. Até que foi muito rápido, em 5 minutos eu acho que tiraram o meu filho e eu não escutei o bebê chorar. Eu lembro só que o médico falou assim: olha, já tiramos o seu bebê e agora a gente só vai te costurar. Eu achei estranho porque eu não ouvi o neném chorar e eu perguntei ao doutor. A única coisa que eu lembro que eu perguntei, mas doutor, o meu filho, ele vai morrer? E ele falou assim: olha, seu bebê nasceu muito fraquinho e a gente vai fazer de tudo para salvar a vida dele. Fui para uma sala de observação e chegando lá, eu fiquei um tempo lá e depois eu fui para sala da maternidade, né? Fica lá para me recuperar. E aí, quando amanheceu, eu lembro que eu perguntei a uma enfermeira onde estava meu bebê e ela disse que iriam transferir ele porque ele estava muito fraquinho. E aí eu dormi, porque eu tava muito fraca, eu só conseguia dormir. E eu lembro que quando foi meio-dia, chegou duas mulheres vestidas de branco, era uma médica e uma psicóloga, e elas chegaram do meu lado, perguntaram se eu tava bem. Eu falei que sim, e elas me deram a pior notícia da minha vida. Elas falaram, olha, você sabe que o seu bebezinho, ele nasceu prematuro, em prematuridade extrema, ele sofreu, né, muito porque você teve um descolamento de placenta, ele ficou sem oxigênio. Fizemos de tudo para tentar salvar ele, para transferir, mas infelizmente o seu bebezinho ele veio a óbito. Foi no momento em que o meu mundo caiu. Eu dei um grito, só que um grito silencioso, onde só eu e Deus ouvia. Eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar com a minha boca, só a lágrima começou a rolar. Eu olhava pro outro lado, eu só falei, Senhor, não. Deus, não. E aí ela foi ali, me pediu o número de celular para poder entrar em contato com a minha família, para poder preparar tudo pro enterro do meu bebê. Com muita dificuldade eu consegui falar. E ali, quando elas saíram, assim que elas saíram, minha sogra chegou e eu dei a notícia para minha sogra. Minha sogra saiu desesperada porque meu marido já estava chegando. Minha sogra saiu, meu marido entrou, minha mãe entrou e todo mundo assim desesperado. E eu tava tão em choque que eu não conseguia falar, fazer nada. Eu só chorava, só chorava. E me questionava a Deus por que Deus tinha tirado a vida do meu filho e não tinha me levado e deixado meu filho vivo. E ali eu fiquei muito, muito, muito mal. Até que depois de 5 dias eu tive alta, eu tive que tomar, porque eu perdi muito, então eu tomei 2 litros. Então depois de 5 dias eu tive alta, eu vim pra casa e um dos piores momentos também foi eu ter chegado em casa. E assim que eu cheguei, eu lembro que eu olhei para meus braços e meus braços estavam vazios, meu filho não estava comigo, ele já tinha sido enterrado. E aquilo me destruiu mais ainda. Eu lembro que eu fui direto para a cama da minha mãe e ali eu começava a me questionar com o Senhor e por que Deus tinha feito aquilo comigo. Eu não entendia nada, por que aquilo tinha acontecido, se eu estava bem, meus exames estavam bem, meu bebê estava bem, estava tudo bem. Até que, por fim, as pessoas começaram a me visitar, eu não queria falar com ninguém, não queria ouvir ninguém, as pessoas falavam comigo, eu ficava quieta. E assim foi durante uma semana e meia, aquela dor foi só aumentando, eu comecei, minha dor começou a se transformar em raiva, e eu
todo momento eu questionava Deus por que Deus tinha feito aquilo comigo, por que Deus tinha permitido meu filho morrer e por que Deus tinha me permitido engravidar se aquilo iria acontecer. E aí eu comecei a falar com Deus que eu nunca mais ia querer engravidar, que a minha vida tinha acabado e era só eu e Deus falando ali. Eu ficava falando com Deus esse pensamento. Até que um dia, irmãos, eu não aguentava mais. Depois de 2 semanas, era muita dor que eu estava sentindo, uma tristeza profunda, um sentimento de raiva que eu não sei explicar. E então eu decidi pegar os remédios que eu estava tomando, né? Que era um remédio forte, era remédio para secar o leite, que eu estava com muito leite, meu peito estava vazando muito. Entre outros remédios, anti-inflamatório, de dor e várias coisas. Me deu a vontade, eu peguei aqueles remédios tudo, fui pro banheiro. E aí eu falei assim, eu não aguento mais sentir essa dor, então eu vou me... Então foi o momento que eu cheguei no banheiro e eu fechei a porta. Irmãos, quando eu fechei a porta do banheiro, eu lembro que eu relei pro remédio e eu ouvi Deus falar comigo. Não faça isso. Você quer que seus pais sintam a mesma dor que você está sentindo? Aquilo veio, sabe, assim... E eu fiquei, aquela voz no meu ouvido, na minha mente, eu não sei. E eu fiquei assim, eu lembro que eu abaixei no chão do banheiro assim, escorei, quer dizer, na porta. Eu falei, Senhor, eu não tô mais aguentando. Se o Senhor não tirar essa dor de mim, eu vou morrer, porque eu não tô mais aguentando. E aí, então, eu saí do banheiro chorando, deitei na minha cama. E a partir daquele momento eu comecei a orar a Deus e falar, Senhor, por favor, tira essa dor de mim, porque eu não tô mais aguentando. E assim, do nada, aquela dor que eu tava sentindo desapareceu. E me veio a vontade tão grande de ter um filho, de novo, tão grande. Foi algo assim surreal, sobrenatural que aconteceu. De poder um dia ter um filho, eu comecei a pensar e imaginar. E foi aí que Deus tirou aquela dor de mim. Foi assim, do nada, foi do nada. Eu deitada na cama, aquela dor foi arrancada do meu coração e me veio aquela vontade, aquele renovo, sabe? E eu lembro que eu agradeci tanto a Deus por aquilo, porque eu estava sentindo tanta dor e eu não estava mais aguentando mais sofrer. Porque o meu bebê, quando eu engravidei, eu descobri um amor, né, que é incondicional. Eu ficava imaginando, fazendo planos com o meu bebê, que não pôde dar continuidade. Mas então foi assim que Deus, ele tirou aquela tristeza de mim, aquela depressão, que eu cheguei a querer me, né? Então foi assim que aconteceu. Esse foi um resumão, tá? De tudo que aconteceu, para o vídeo não ficar muito longo. Então foi por isso que eu li o Salmo 121, porque por mais que as pessoas elas quisessem trazer uma palavra de conforto para mim, queriam me ajudar, mas eu sabia que o meu conforto não estava nas pessoas, que a minha paz, a minha dor, as pessoas não seriam capazes de tirar elas de mim. Eu sabia que somente Deus poderia fazer aquilo, e assim Ele fez. Como está aqui escrito em Salmos 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E assim o Senhor estendeu suas mãos para mim e me socorreu. Eu não entendia o propósito de Deus na minha vida. Hoje eu entendo. Tudo o que aconteceu foi necessário. E eu me lembro bem que o meu marido falou que ele também passou pela mesma dor que eu senti. Só que, como eu falei, a família dele era cristã. E aí, no dia de oração que eles estavam na casa dele, Deus usou uma pessoa para falar que se ele não tivesse levado o meu bebê, quem iria ter morrido era eu, e eu estaria no fogo do inferno, porque eu era ímpia e o meu bebê era uma criança inocente. E Deus falou com meu marido para não se preocupar, porque o meu bebê estava lá com ele. Olha que coisa tremenda. E o meu marido falou que na mesma hora aquela dor também foi arrancada do coração dele, porque ele sabia que Deus tinha feito melhor, porque o meu marido, ele poderia me perder e eu poderia ter ido para o inferno, porque eu não tinha conhecimento nenhum de Deus. Então Deus, ele salvou a minha vida, Deus levou o meu filho, ele teve misericórdia de mim, ele me deu a oportunidade de hoje estar aqui. E graças a Deus, faz 7 anos que eu sou cristã, 7 anos que eu conheço a Deus, 7 anos que Deus fez coisas tremendas na minha vida, e como eu sou grata. E se hoje me perguntar, mas Jéssica, você não sente nada a respeito do seu filho? E eu não sinto nada, nenhuma tristeza, nada. Eu só lembro dele com muito amor, com muita gratidão por Deus ter me permitido gerar ele durante 6 meses.
E eu sei que eu gerei ele ali para Deus, eu devolvi ele para Deus. E isso me traz alegria em saber que Deus esteve comigo a todo momento. Desde a hora que eu entrei naquele hospital até a hora que eu saí, Deus, ele me guardou em todo o tempo e a todo momento, mesmo quando eu não conhecia ele, não tinha ideia da profundidade do que era Deus. Ele teve misericórdia e ele tinha o propósito dele na minha vida, o propósito de Deus na minha vida era se revelar a mim, e ele se revelou. E eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu. Hoje eu sou muito feliz, hoje eu construí a minha família, Deus me deu em dobro tudo que eu perdi. Eu até me emociono porque falar de Deus pra mim é algo que eu não sei explicar, sabe? Eu não sei explicar. Deus, ele, sabe, ele me deu em dobro o bebê que eu perdi, ele me deu mais 3 filhos, inclusive o nome do meu filho, do mais velho, se chama Estevão também. Isso também pode ser algo que um tema de outro vídeo que eu posso gravar. Foi uma promessa, né? Um propósito que eu fiz com Deus, né? De que se ele me permitisse gerar e ser mãe de outro menino, eu colocaria o nome Estevão também, porque eu acho o nome lindo demais. E assim Deus me deu meu segundo filho, que é o Estevão, que hoje é o mais velho. E eu sou muito grata a Deus por tudo, por tudo, por tudo. E quero dizer, se você tem passado por este momento, se algo aconteceu na tua vida, se você está aí numa depressão, numa ansiedade, algo que está acontecendo na tua vida, creia no nome do Senhor Jesus. Creia que há poder no sangue dele para curar, para salvar, para libertar. Se você é ímpio, creia que ele pode se revelar a você. Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele teve misericórdia da minha vida, ele pode ter misericórdia da sua também. Então é esse o meu testemunho, o meu breve testemunho, o meu resumão de como Deus, ele me livrou de uma profunda depressão. Ele não me poupou da dor. Deus não me poupou. Deus não me poupou da perda do meu filho. Ele não me poupou. Porém, no momento mais difícil, que foi passar por toda essa depressão, Deus, ele esteve lá comigo. E aí sim ele me livrou, porque está escrito na palavra do Senhor que ele não nos permite ser tentado mais do que possamos suportar. Deus foi fiel na minha vida e hoje eu só quero ser fiel a Deus também. O propósito de Deus se cumpriu e tem se cumprido na minha vida, pois eu sei que grandiosas coisas Deus ainda tem para mim. E eu estou aqui. Tá, meu filho. E eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então foi esse, irmãos, o meu testemunho. Deus me curou. Deus, ele me livrou de uma profunda depressão. E acredito que ele pode fazer isso com você também. Só creia e não blasfema contra o nome do Senhor, contra o Espírito Santo de Deus, porque em momento nenhum eu blasfemei. Eu apenas questionava Deus do porquê aquilo tinha acontecido. Eu até fiz como Jó, amaldiçoei o dia do meu nascimento, porém contra Deus eu não blasfemei em momento nenhum, porque eu sabia de alguma maneira que só Ele poderia me ajudar. E assim Ele fez. Então, irmãos, eu agradeço por vocês terem ficado aqui comigo. Peço que se inscrevam mais uma vez no meu canal, deixem seu like, curte aí, comenta, me faça pergunta, me fala de onde vocês estão me assistindo, me ajuda aqui no engajamento dos meus vídeos, porque eu quero trazer muitos vídeos para vocês. Deus fez muitas coisas na minha vida e eu quero estar falando aqui para vocês, amém? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até um próximo vídeo.